bem? Narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus vamos é levado... falar sobre... Livro do profeta Jeremias, capítulo 42, versículo 1, nos diz assim: Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Apresenta-nos a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vê com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: Já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má. Obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados a Ti, pela alegria que o Senhor nos proporciona de estarmos reunidos, ó Pai, adorando o Teu nome. Pai querido, continua conosco, orienta, nos inspira. Momento este que estaremos ministrando a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Fala conosco, ó Pai. Direciona-nos, ó Pai, que caia por terra tudo o que é contrário, a boa exposição da Tua palavra, de modo que saiamos daqui alcançados, edificados e trabalhados por Tua palavra. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos? Meus irmãos, este texto que lemos, um contexto de relacionamento. A gente vai ver, como nos diz o verso de número 1, que chegaram aqui os capitães do exército e Joanã. Grave esse nome, diga comigo, Joanã. Toda a igreja, Joanã. Meus irmãos, este texto aqui vai nos falar de um contexto em que Joanã, um líder, que se apresenta diante do profeta Jeremias, e ele quer uma direção a seguir, ele quer um caminho para que ele percorra. E nós lemos aqui dos versos 1 ao verso de número 6, que ele se apresenta diante do profeta, pedindo que o profeta Jeremias orasse a Deus, buscasse ao Senhor, e tudo quanto Deus falasse por intermédio do profeta, ele e todos aqueles que estavam com ele, portanto, seus liderados, obedeceriam à voz de Deus, obedeceriam à voz do Senhor. Então, dentro desse contexto em que eles se apresentam e clamam, pede para que Jeremias, melhor dizendo, clame ao Senhor para que eles tenham direcionamento, a gente estudando um pouco deste capítulo, a gente vai chegar a algumas conclusões, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Você vai ver aqui que Joanã, ele foi ousado. Ousado de que forma? Ele foi ousado o suficiente para pensar em matar em Ismael. Você vai ver isso no capítulo 41. Ele está dentro de uma trama que mata Ismael, e ele foi ousado neste ato de matar. Mas agora a gente vai ver ele não tendo coragem do quê, pastor? De defender aquilo que sabia que era o certo a fazer. Ele sabia o que era certo a fazer, mas ele não teve coragem. Mas no capítulo anterior, ele teve
ousadia suficiente para matar uma pessoa de influência, uma pessoa que exercia também autoridade. E é dentro desse contexto que lemos, a gente vai ver que este líder, por nome de Joanã, ele teve medo de confiar no Senhor. Ele teve medo de ficar em Judá. É importante nós falarmos sobre isto aqui. Eu quero falar nesta noite sobre a hipocrisia de um líder. Porque Joanã era um líder, mas era um líder hipócrita. Joanã e a sua liderança, portanto, uma liderança em hipocrisia. Isso nos aponta a pensarmos, a refletirmos sobre algumas questões aqui nesta noite. Então eu quero deixar um pensamento a cada um dos irmãos nesta noite, que a vida só exige de mim e de você a força que nós possuímos. A vida não vai exigir nenhuma força que você não tenha, mas note que a única proeza que devemos ter é não fugir. É não fugir. Este homem aqui vai nos trazer algumas reflexões para nós aqui nesta noite, porque quantas vezes nós temos a força necessária para seguirmos adiante, para permanecermos naquilo em que Deus nos chamou, mas quantas pessoas fogem, não se posicionam, não fazem o que é necessário fazer, não se posiciona como homem e como mulher de Deus. E aqui a gente vai ver este homem que não tem coragem suficiente para estar onde ele deveria estar e ficar onde Deus tinha como propósito. Ele se apresenta diante do profeta para que o profeta buscasse ao Senhor. Então você vai ver isso dos versículos 1 a 6, que nós lemos aqui todos juntos, e estes versos nos fala de um pedido sem sinceridade, uma oração sem sinceridade. Diga comigo esta frase: oração sem sinceridade. Porque ele faz um apelo de oração, ele faz um pedido, portanto ele faz uma oração. E quem deveria interceder por ele era Jeremias. Mas dos versos 1 aos versos de número 6, a gente não vai ver sinceridade neste pedido de oração. E foi a partir destes versos que o Senhor me trouxe algumas lições para trazer à igreja aqui nesta noite. Porque a gente vê um homem aqui fazendo pedidos, mas esses pedidos são pedidos sem sinceridade. Como que alguém se aproxima de Deus, ora ao Senhor, busca um profeta de Deus para que busque ao Senhor sem sinceridade. Sem sinceridade. Então note que o pedido dos líderes aqui a Jeremias, liderado por Joanã, parecia sincero e espiritual. Se você olhar simplesmente de forma sem se atentar aos detalhes, você pensa que é sincero, que é espiritual. Você pensa que não há dissimulação dentro de um pedido como este, mas existia essa dissimulação aonde? Dentro do coração destes homens. Estes homens são dissimulados. Por quê? Porque não tem sinceridade. Eles se reúnem todos e se apresentam diante do profeta para que o profeta intercedesse por ele. Mas note que esta intercessão era para que eles trilhassem por um caminho. Não, o caminho que Deus nos falar, portanto, nós continuaremos neste caminho. Note o verso de número 3, diz assim: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Opa, quem é que não quer ouvir uma mensagem como esta, uma resposta de oração como esta? Deus, me ensina o caminho que eu devo andar, me ensina o que eu devo fazer. Quem é que não quer aqui nesta noite? Todos nós, mas essa não era a sinceridade do coração de Joanã e de todos aqueles a qual ele exercia liderança. Aí me vem o pensamento, então com que este homem se apresenta diante do profeta?
Qual é a motivação que leva este líder hipócrita diante do profeta de Deus para clamar ao Senhor e ainda diz ao profeta Jeremias que Deus seja testemunha entre você, profeta, e nós que aqui estamos? Você consegue entender isso? Então note que dos versos 7 a 22, a gente vai ver a resposta de Deus ao clamor do profeta. E eu quero dizer isso aqui nesta noite: Deus ainda responde oração dos seus profetas. Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus com uma mensagem profética. Jeremias é alguém que soube, no entanto, que era chorar pela propagação da palavra do nosso Deus. Ele é conhecido como profeta das lágrimas, alguém que soube, no entanto, o que é chorar, o que é clamar ao Senhor em favor de um povo, a favor de uma nação. Então, dos versos 7 a 22, a gente vai ver respostas de Deus. E eu quero profetizar isso aqui nesta noite. Deus tem resposta de orações aqui nesta noite. Deus tem respostas de intercessores que têm clamado ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é importante a gente compreender que o Senhor vai deixar este povo esperando por 10 dias. Eles se apresentam diante do profeta. Joanã é o líder hipócrita, com atitudes de hipocrisia, que se apresenta diante do profeta Jeremias, mas só que eles não agem com sinceridade. Então o Senhor permite com que eles esperem 10 dias. 10 dias vem a resposta de Deus para este povo. Mas 10 dias são 10 dias de silêncio. São 10 dias que o Senhor permite eles pensarem. São 10 dias que não tem resposta da parte de Deus. E estes 10 dias aqui, possivelmente, foi para que cada um tivesse tempo de sondar o seu próprio coração, para que se arrependesse dos seus pecados. Eles se apresentam diante do profeta para querer mostrar algo para os outros, mas na verdade não era aquilo que estava no coração. Você quer ver a mensagem apertar um pouquinho para nós aqui nesta noite? Deus nos sonda e nos conhece. Deus não quer ninguém aqui como artista. Deus não quer ninguém aqui como hipócrita. Deus quer corações quebrantados, contritos e verdadeiros diante da sua presença. Seja quem você é. Não tente demonstrar o que você não é. Não tente viver o que você não vive. Seja sincero, pelo amor de Jesus Cristo. Porque a gente vê aqui um homem que se apresenta diante de um profeta cheio de hipocrisia. Sabe? Cheio de hipocrisia. Se apresentando diante de Deus sem sinceridade. Sem sinceridade. Então você vai ver aqui que foram 10 dias que o Senhor silencia, dando a eles oportunidade de eles sondarem os seus corações, de eles encontrarem os erros existentes neles, de eles se arrependerem dos seus pecados. Você consegue entender que Deus às vezes permite determinadas situações e silêncios para que a gente sonde os nossos corações, para que a gente encontre em nós os nossos pecados e se arrependa diante de Deus. Porque quantas vezes estamos nos apresentando diante de Deus, mas o nosso coração não está naquilo. A nossa oração não é sincera, porque não está com integridade, não está com inteireza de alma. Então a gente vê aqui um homem, portanto, este Joanã, líder aqui. Então, estes foram os 10 dias mais importantes para verem o cuidado e a proteção de Deus a eles. Então, a gente vai ver Jeremias oferecendo a eles uma resposta constituída em 3 partes. E é sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nesta noite. Deus traz resposta à mensagem, à oração do profeta.
Eu vou repetir, Deus traz resposta à oração do profeta. Ah, mas o povo que estava diante dele era um povo hipócrita. Joanã representa um povo que está vivendo hipocrisia, mas Deus levanta e traz resposta, porque Deus ouve a oração dos seus profetas. Deus ainda tem homens que se levantam com autoridade debaixo da graça de Deus e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus ainda fala com a sua igreja. Deus ainda tem homens e mulheres que Ele consagrou, que Ele separou para entregar a mensagem de Deus a uma nação ímpia que muitas vezes não quer ouvir aquilo que Deus tem como propósito a falar ao seu povo. Porque a gente vê aqui um show de hipocrisia. E esta primeira resposta da parte de Deus, a gente vai ver dos versos de número 7 aos versos de número 12. Olha o que diz o verso de número 7. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que haviam com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos, e vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Você percebe que a mensagem de Deus aqui, ela vem na primeira parte, dando-lhes a ele uma promessa. Olha, diante de um povo hipócrita, de uma liderança cheia de hipocrisia, Deus ainda dá a eles uma promessa. Deus ainda dá a este povo uma promessa. E a promessa é essa: que eles ficassem na terra, Deus edificaria e os plantaria naquele lugar. Deus conhece o coração. Quando Deus envia esta promessa, Deus sabe da falta de sinceridade do coração destes homens. Deus sabe como está o coração destes homens. Mas mesmo assim, Deus deu-lhes uma promessa. A primeira parte da resposta de Deus vem com uma promessa. Note que o profeta encoraja-os a não temer os babilônicos, pois Deus estava com o remanescente e cuidaria de cada um deles. Mas você vai entender que no decorrer destes versos, dos 7 aos versos de número 22, eles buscam o profeta, para que o profeta busque a Deus, pedindo uma direção de Deus. Mas, na verdade, eles não querem seguir as orientações que Deus tem como propósito para eles. É como se eu orasse a Deus e dissesse: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, da Tua presença, e aonde quer que o Senhor me enviar, eu irei, aonde o Senhor me mandar, eu vou fazer. Mas, na verdade, o meu coração já está decidido a fazer outra coisa. É isso que está acontecendo. Eles já estavam com o coração decidido a ir ao Egito. Mas Deus disse que os abençoaria. Deus disse que os plantaria. Você percebe que mesmo diante de um povo que falta sinceridade diante de Deus, Deus libera uma promessa a eles. Deus quer mudar a história deles. Deus quer dar oportunidade a eles. Deus quer restaurar a vida deles. Deus quer mudar a história que eles estão vivendo através de uma resposta. Você consegue entender isso? A bondade do nosso Deus diante da hipocrisia de uma liderança. Deus tem resposta. Deus traz resposta. Diz para eles: se vocês ficarem aqui, eu vou edificar e vou plantá-los neste lugar.
Deus trabalharia no coração do adversário. Olha o que diz o verso 12: eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Verso 11: não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Na verdade, eles estão buscando a Deus porque eles estão com medo. Eles estão buscando ao Senhor porque estão com medo do adversário. Eles querem uma espécie de proteção. Eles querem uma espécie de absolvição pelos equívocos e precipitações que eles têm no coração. Mas algo muito me chama a atenção aqui, é que nessa primeira parte da resposta da oração, Deus dando a eles uma promessa. Você consegue entender que mesmo na nossa falta de sinceridade, mesmo nos nossos equívocos e nas nossas precipitações, Deus tem sempre uma palavra para nos colocar no caminho certo? Deus está sempre querendo te arraigar, te firmar, te estruturar. Aonde? Aonde Deus tem como propósito. Aonde Deus tem como propósito, Deus conhecendo o coração de Joanã e de todos que ali estão sobre os seus cuidados, sabia que ele está buscando o profeta, mas na verdade ele está buscando um viés de confirmação. Você já viu isso? Tem alguém que tem um desejo no coração de fazer algo, ele procura 10 pessoas, 15 pessoas, 14 pessoas diz para ele, não vai, não vai. Só que ele quer ir, e as 14 diz, não vai, não vai. Ele vai procurar até a 15ª, está dizendo para ele, vai sim, que Deus é contigo. E ele fala, então, Deus falou comigo, eu vou nessa. Entende? Fica buscando viés de confirmação. É isso que está acontecendo com este líder. E Deus reprova as suas ações. E a minha mensagem aqui nesta noite é que Deus nos livre de tal hipocrisia, que estejamos com o coração dispostos a obedecer a Deus, a estar onde Deus quer que a gente esteja, a fazer o que Deus quer que a gente faça, e obedecendo ao Senhor em sua essência. Sabe, a gente precisa saber, ter convicções do Deus a quem nós servimos. E a gente vê isso, esta falta aqui. A segunda parte da oração, portanto, da resposta do profeta, vem com uma mensagem de aviso, uma mensagem de alerta. Deus sempre tem uma mensagem de alerta à sua igreja, sim ou não? Deus tem. Eu lembro a Camila está ali, a Camila falando aqui uma vez na escola dominical, de que Deus havia levantado uma pessoa para falar com ela, para que ela não fosse para determinada localidade, e quando ela foi, aconteceu algumas coisas, ela quebrou a cara, não foi isso, Camila? Então, e ela dizia, mas antes Deus havia falado comigo. Sabe? E quantas vezes Deus fala conosco? Eu falo isso por uma situação, mas poderia ser por variadas situações, e Deus fala conosco. Deus nos envia a sua palavra, Deus nos traz mensagens de alerta, Deus traz uma mensagem para impactar o nosso coração e para que a gente aprenda a esperar em Deus, aguardar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, porque enquanto nós esperamos, Deus vai trabalhando. Deus vai preparando o cenário, vai preparando os corações. Percebe que na primeira fase da oração, da resposta da oração, Deus está preparando o coração do rei da Babilônia, para que deixasse o povo na terra. Você consegue entender isso? Que diante de uma oração de um profeta de Deus, de um representante do céu, Deus move céus e terra e move corações para direcionar o seu povo, para direcionar a sua igreja. É por isso que a gente vai ver dos versos 13 a seguir, Jeremias vem com uma mensagem de aviso. A segunda parte da resposta da oração é com uma mensagem de aviso, uma mensagem de alerta. Diga para o irmão que está ao teu lado, Deus tem uma mensagem para o teu coração nesta noite, meu irmão. Deus tem uma mensagem ao teu coração nesta noite. O profeta já havia os advertido para que não fossem ao Egito,
Percebe-se, olha o que diz o verso 13: mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para lá morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receareis vos seguirá de perto, e os passos no Egito, aonde vocês morrerão. Olha, irmãos, a profundidade deste texto. Olha que mensagem, é uma mensagem de alerta, de aviso, de atenção. Não saia da onde Deus lhe colocou. Não faça coisas que Deus não mandou você fazer. Não se precipite. Não faça aquilo que o teu coração tendencioso muitas vezes quer te direcionar para um lugar que Deus não tem como propósito, e Deus está falando com a sua igreja. Deus falou com o seu povo. Primeiro, deu uma promessa: se vocês ficarem aqui, vou plantar vocês, vou edificar vocês, vou preparar o coração do inimigo. Mas se vocês forem para lá, com medo da fome, a fome alcançará vocês. Com medo da espada, a espada alcançará vocês. Você consegue entender que quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, a gente está debaixo de proteção divina. Israel aprendeu a andar debaixo da nuvem. E quando a gente anda debaixo da nuvem, a gente anda debaixo da bênção e da proteção divina. E eu quero profetizar isso para a igreja de Cristo aqui nesta noite. Que andemos debaixo da nuvem de Deus. Que a gente siga os passos que o Senhor quer que a gente siga. Que a gente trilhe os caminhos que Deus quer que a gente trilhe. E que a gente goze de alegria, de paz e prosperidade. Porque aonde o Senhor te colocar, Ele cuida de você. Ele cuida. Profetiza para o teu irmão: Deus vai continuar cuidando de você, meu irmão. Vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Vou melhorar a frase: Ele vai continuar cuidando de você. A mensagem de alerta está lá. A mensagem, Deus sempre traz. Deus sempre envia. Deus sempre está transmitindo. E a mensagem vem. E o profeta os adverte para que eles não fossem ao Egito, onde eles pensavam que teria paz, fartura e segurança. Os terrores das quais estavam fugindo o alcançariam, pois o seguiriam até o Egito. Fala para o teu irmão: fica quietinho onde Deus te colocou, meu irmão. Fica quietinho. Mas está acontecendo isso e aquilo, meu irmão. É Deus que cuida de você. Mas estão falando de mim. É Deus que cuida de você. Deixa falar. O que você pode fazer? Se tem alguns irmãos que não conseguem aguentar a língua dentro da boca, o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Fica firme onde Deus te colocou. Se estruture onde Deus te chamou. Aguarde a bênção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Porque não há quem se levante contra aqueles a quem Deus chamou. Aonde você está plantado, aonde Deus lhe plantou, lhe edificou. Deus disse: não vai para o Egito. Uma mensagem de alerta. Deus sabia que eles queriam ir para o Egito. Deus sabia que eles estão usando o profeta simplesmente como uma ferramenta para que eles façam aquilo que eles gostariam de fazer. Mas se existe uma especialidade de Deus, meu irmão, é contrariar muitas vezes o desejo do nosso coração. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, perverso. Quem o conhecerá? Vai pelo teu coração para você ver se você não quebra a cara. Vai, mas o meu coração está falando, vai lá para tu ver. Vai. Quantos de nós aqui já se arrebentamos todo?
Por causa do coração. É assim ou não é, irmãos? Sim ou não? Então, meu irmão, eu não preciso sentir nada. Eu não precisa ninguém pular, dar um pulinho, dar um tremelique, não precisa nada disso. Preciso estar debaixo da palavra de Deus, da orientação de Deus. E vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. A gente é guiado pela palavra. A gente é guiado pelas orientações de Deus. A gente é guiado pela palavra do nosso Deus. E a terceira parte da mensagem, ela nos mostra aqui uma resposta, uma última parte desta mensagem de Deus, da resposta de Deus, desmascara o que havia no coração do povo. Você vê que o povo pensa, Joanã e os seus liderados, desde o menor até o maior, eles pensam que eles estão enganando Jeremias. Eles pensam que Jeremias é bobo. Meu irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus enxerga o que ninguém está enxergando. Vê o que ninguém está vendo. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. Mas agora o carnal é só a prova, é só o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Então você vai ver aqui que a terceira parte desta mensagem de Deus desmascara o que havia no coração do povo. Olha o que diz o verso 19. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor, Jeremias dizendo, me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos assim, e assim o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós outros. Olha o que diz o verso 22, agora pois sabeis, por certo que morrereis a espada, a fome e a peste no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Morte, Deus disse assim, morte. Por quê? Porque eles quiseram usar o profeta, quiseram usar a intercessão do profeta, a falta de sinceridade. Você vê que Joanã aqui é um líder hipócrita. É alguém que quer usar a massa, é alguém que quer usar o povo, é alguém que quer falar no nome do povo. Mas note que ele se apresenta diante do profeta Jeremias como alguém, sabe, sensato, equilibrado. Não, onde Deus mandar a gente vai, o que Deus dizer a gente vai fazer, e nós vamos seguir todas as orientações de Deus. Mas no coração ele já queria ir para o Egito. Já havia decidido ir para o Egito. E Deus foi de encontro, contrariando o coração dele e desmascarando, colocando às claras tudo aquilo que eles estavam de alguma maneira ocultando do profeta Jeremias. Deus ainda usa os seus profetas. Deus ainda levanta homens e mulheres compromissadas com o Senhor e com a sua palavra. Meu irmão, fica firme. Aonde? Na palavra. É na palavra. Crente beriano. Eu estou aqui pregando, não é porque sou o seu pastor, mas examine a Escritura e veja o que eu estou falando, se está aqui nas Escrituras Sagradas. Veja se o que eu vos prego aqui é coisa minha ou é coisa que está na palavra do nosso Deus. Sabe, porque o que a gente vê de pessoas impulsionadas, de líderes que se manifestam com uma hipocrisia terrível. Joanã é
É um líder e as suas hipocrisias, mas Deus desmascara, Deus traz as claras. E eu quero profetizar isso aqui nesta noite, que Deus nos guarde de líderes hipócritas, que Deus guarde a sua igreja de uma liderança não compromissada, não fervorosa, não compromissada com Deus e com a sua palavra, e que a gente caminhe no passo do gado, que a gente vai devagar, mas que a gente vá com o Senhor, de que a gente trilhe os caminhos que talvez nem muitos estão trilhando, mas se é o caminho de Deus, eu quero trilhar esse caminho. Se é o caminho que Deus tem para a sua igreja, é esse caminho que eu quero guiar. Se é este lugar que Deus tem para mim, é este lugar que eu quero ficar. Chega! É inaceitável, nos tempos em que nós vivemos, estes líderes que se levantam dentro da nossa nação, hipócrita, cheio de hipocrisia. Mas note que Deus levantou o profeta para quê? Para desmascarar o que havia no coração deles. Que o Senhor te levante, que o Senhor me levante, que o Senhor levante os pastores, os obreiros, os evangelistas, os presbíteros. Que Deus levante a sua igreja, capaz de trazer uma mensagem e dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. É tempo de nós como igreja, porque muitas pessoas como Joanã, muitos líderes como Joanã, só vão respeitar homens e mulheres cheios da graça e da palavra do nosso Deus, cheio da unção de Deus, da autoridade do Senhor, porque não respeitam mais ninguém. Eles acham que são dono das igrejas. Eles acham que o povo é deles. Não, eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos dele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós estamos debaixo do cuidado e da autoridade do nosso Deus. Sabe? Então Deus levanta o profeta e desmascara o que havia no coração deste povo. Olha que Jeremias anuncia de forma pública, publicamente, que eles tentaram enganá-los quando prometeram obedecer a Deus. Verso 5 e verso 6. Eles enganaram, tentaram enganar. Mas quem, irmão, vai enganar a Deus? Quem é que engana a Deus? Quem é que engana a Deus? Ninguém, irmão. Ninguém. Seja sincero. O seu sim seja sim, o seu não seja não, mas seja sincero diante de Deus. Apresente diante de Deus as suas fraquezas, as suas debilidades, dê nome aos seus pecados e se apresente diante de Deus clamando por graça, por bondade e por misericórdia, mas seja sincero diante de Deus. Sabe? Porque para este povo agindo de forma em hipocrisia, é de forma publicamente. A Bíblia diz que é lícito que venham os escândalos. É lícito, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Que o Senhor guarde a sua igreja. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde cada um de nós debaixo da sua mão poderosa. Que o Senhor nos livre de uma liderança hipócrita, em falsidade, sem sinceridade, diante da presença do nosso Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarde. Então note que eles não queriam que Jeremias orassem por eles. E nem estavam interessados no que Deus tinha para eles. Só desejavam que Deus aprovasse o que eles já haviam decidido fazer. Repetindo aqui, viés de confirmação. Deus está falando não. Se Deus falou não, é não, meu irmão. Ah, mas eu vou procurar uns 3, 4, 5, 10 profetas. Quando Deus falar que sim, eu vou. É assim ou não é? É assim. Eles já tinham decidido no coração ir para o Egito. Mas Deus falou, vocês não vão para lá. Porque se vocês forem para lá, a espada vai pegar vocês. A fome vai alcançar vocês. A escassez vai alcançar vocês. Então você percebe que a mensagem do profeta, aqui, a terceira parte da resposta da oração, é desmascarando. Deus dá a eles oportunidade.
10 dias para pensar, reflita, reconheça o pecado que está no teu coração, se arrependa. Você consegue entender isso? E Deus dá uma promessa para eles: se vocês ficarem aqui, eu vou edificar vocês, eu vou abençoar vocês, vou plantar vocês. Você tem noção que isso aqui é algo plantado pelo nosso Deus, trabalhado pelo Senhor, edificado pelo Senhor. É isso que a Bíblia está falando, dando a eles oportunidade de eles mudarem aquele coração tendencioso, coração pervertido, coração que se apresenta de Deus não com sinceridade, não com verdade. Então é diante desse contexto que o Senhor vai falando com eles. E já vendo que passa-se os 10 dias, eles não abrem o coração, não reconhecem o seu pecado, o Senhor já traz uma mensagem de alerta. E o coração continua duro. E aí Deus vai e traz de forma pública. Fala para todo mundo ouvir, para toda a nação ver. Está entendendo? É porque tem gente que fica se escondendo. Fala: Deus não faz isso não com ninguém. Não faz? Fica nessa aí para tu ver. Não se converta não, de verdade. Não põe a tua vida diante do altar de Deus não, para você ver. Deus está lhe dando a oportunidade. Deus está falando com você. Para com isso, deixa disso. Sabe, muda a tua vida, muda a tua história. Mude os teus caminhos. Sabe? Mas é que a gente, não, mas Deus é bom. É claro que Ele é bom. Bom, muito bom. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Até quando Ele pega aquelas pessoas descompromissadas e encaminha para o inferno. Deus está sendo bom, porque Ele está sendo justo. Ele está sendo justo. Então, sabe, a terceira parte da oração, coração duro, sabe, pedrificado, que não quer se converter, que não quer mudar, aí é de forma pública. Aí é de forma pública. É a mesma orientação. Tem alguma coisa com o teu irmão? Vai lá e conversa com ele. Tem alguma coisa com o irmão? Vai lá e conversa com ele. Mas ele não quer me ouvir. Chama uma testemunha, vai lá e conversa com ele. Mas ele também não quis ouvir. Então chama ele diante da igreja, conta para todo mundo e é considerado aí como uma pessoa que descomungado, que não quer nada, não quer se comprometer e ter compromisso com a igreja. Sabe, irmãos? Deus está falando conosco. Eu sinto que Deus está preparando a gente para vivermos patamares elevados. Sabe? Chega de leitinho, de mingauzinho. Mingauzinho é para as crianças, irmão. Nós estamos num patamar de comer comida forte, de comer tutano, mensagem de Deus, para a gente seguir adiante. Deus tem coisas grandes e extraordinárias para fazer com o seu povo. Sabe? A gente está vivendo milagres. A gente está vendo a mão poderosa de Deus mudando, revertendo o quadro, mudando situações, trabalhando, chamando as pessoas a arrependimento. Sabe, em meio a uma pandemia dessa, 300 milhões de pessoas morrendo. E você aqui com saúde, adorando a Deus e reclamando pelos cantos. Sangue de Jesus. Se converta em nome de Jesus. Mude as práticas errôneas que te distanciam de Deus, porque Deus está te chamando. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer restaurar a sua vida. Deus conhecia o coração de Joanã. Deus conhecia aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Deus desmascara o que havia no coração deles. Não brinca não, meu irmão. Não brinca não. Não brinca com Deus, irmão. Não brinca com as coisas do Senhor. Oh, aleluia. Turebe que ondo como que me dia. Deus as coisas com Deus é séria, irmão. É com seriedade, é com responsabilidade, é com compromisso. Louvado seja o Senhor, mediante uma palavra sua, é uma palavra de vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu sinto Deus aqui entre nós. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus desmascara publicamente. Sabe? Eu creio que nos tempos em que nós vivemos, irmão, não tem espaço para os descompromissados. Por muito tempo, os descompromissados reinaram em vários púlpitos por aí. Mas Deus está levantando uma geração fiel, compromisso com Deus, com a sua palavra, temente ao Senhor, que ama ao Senhor. E Deus está levantando homens, mulheres, jovens. Deus está levantando um povo que o adora e que o ama e o que o reverencia de verdade, meu irmão. Deus está levantando, sabe? Foque o teu olhar nas pessoas sérias. Foque o teu olhar nas pessoas que têm comprometimento com Deus. Foque o seu olhar nas pessoas que têm seriedade, que pregam a palavra com verdade, que zelam pela igreja de Deus e pela sua palavra. Porque se você ficar olhando para os descompromissados, você não quer nem vir entrar mais na igreja, meu irmão. Se você ficar olhando para os perturbados que tem aí fora, você não quer nem vir na igreja. É assim ou não é? Não quer vir. Você acha que todo mundo é igual. Ah, não, mas a igreja é tudo assim. Não é não, meu irmão. É. Ah, mas na minha época, a igreja orava. Que época? A igreja ainda ora, meu irmão. Talvez você não ora, mas a igreja ainda ora. É, mas na minha época a igreja cantava. Continua cantando, canta bastante para Jesus. É. Ah, na minha época profetizar. Continua profetizando, estou pregando aqui, estou profetizando a palavra, continua profetizando. Ah, mas na minha época tinha palavra. Não, Deus continua levantando homens para pegar a palavra, prega a palavra com verdade, com compromisso, sem se importar com quem quer que seja. Ah, mas o dízimo dele é alto, ele vai sair da igreja. Que saia, arrume um outro lugar. Com Deus não é assim não, irmão. Com Deus as coisas é sérias. Deus continua levantando uma igreja. Porque a gente fica olhando para os perturbados. É assim ou não é? Fica. E vamos ser sinceros. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário? Morreu lá na cruz. E entregou a igreja dele para mim, para outro ou para outro. Meu irmão, a igreja é dele. Nós somos dele. E se não andar do jeito que ele quer, ele tira. E se andar com a cabeça erguida, ele abate. Porque Deus faz assim. Deus faz assim. Deus desmascarou Joanã e o povo. E entrou tudo na espada. A fome pegou eles. A espada alcançou eles. Por quê? Coração duro. Não ouviu a mensagem de Deus. Não se entregou ao Senhor. Não ouviu a mensagem que Deus havia entregado a eles. Então a mensagem de hoje é sobre isso. Um líder hipócrita. Joanã e as suas hipocrisias. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Aplauda bem forte ao Senhor nesta noite.